Olá, meus irmãos, que o Eterno Criador abençoe a vida de todos. Meus irmãos, eu quero dar sequência aqui no canal falando sobre o nome do Pai e hoje eu quero falar um pouco sobre o nome do Filho também. O nome do Filho, conforme o irmão Renato estava comentando comigo, eu achei bem interessante essa forma que ele colocou. Ele é um código de salvação, ele é um código. O que é um código? É como se fosse uma chave, né? Se você estiver com a chave errada, você não vai conseguir abrir os cadeados. Você tem que ter a chave certa. E o nome do Salvador, ele é um código porque... Olha que interessante, gente. O que eu vou falar nesse vídeo aqui é muito interessante para a libertação. Quando a gente lê a Velha Aliança, a gente enxerga claramente, para aqueles que já têm essa compreensão, é claro, que a Velha Aliança ela é como se fosse um mapa. Ela é um quadro desenhado e se você aprender a analisar esse quadro, esse mapa, você com certeza não vai se perder. É incrível como que o Pai deixou ali esse mapa para a gente ser guiado. Por que a gente? Por que ele fez isso com a gente? Porque se você parar para analisar, foi após a vinda do Salvador que começou a nascer a Israel espiritual. Pare e pense. O corpo do Salvador, ele é gerado antes da sua vinda ou depois? Só depois. Ele não é a cabeça do corpo. E quando você vê um parto, o que primeiro sai é a cabeça da criança. E depois vem o corpo. Então, a Nova Jerusalém, de fato, ela só nasce após a vinda do Salvador. Antes disso, o que nasceu foi a Jerusalém da terra. O povo hebreu carnal. Tanto é que se você analisar, de Jacó nasceram os 12 filhos, mas eles nasceram por intermédio de relação humana, carne. Mas o Salvador, quando ele gera os 12 discípulos, ele gera pela palavra, e os 12 discípulos, eles se relacionam com o povo como? Fisicamente ou é pela palavra? Como que é gerado esse povo? É pela palavra. Então você percebe que o nascimento espiritual realmente só vem após a vinda do Salvador e depois, inclusive, de ele ascender aos céus, porque enquanto ele estava na carne, como ele disse para a mulher cananeia, ele veio para os da carne, ele veio para os filhos de Israel, filhos terrenos, carnais. O Salvador, mesmo estando na carne, de vez em quando ele falava um pouco sobre o reino que estava para vir, mas ainda não havia vindo. Como ele, por exemplo, deixa claro para a mulher samaritana, está chegando a hora, você vê que ainda não era a hora. Quando ele ensina a orar lá em Mateus 6, ele fala, venha a nós o vosso reino, significa que o reino ainda não tinha vindo. Mas, quando o Espírito Santo do Criador desce, lá em Atos 2, em Pentecoste ali, você vê que ali começa a nascer de verdade a Israel espiritual. É tremendo isso. Só que quando você vê lá o Espírito Santo descendo lá em Atos 2, pare e pense. Lá na Velha Aliança, não teve um momento que isso aconteceu? Teve. Quando Moisés recebe as tábuas da lei. As tábuas da lei, lá, escrita na pedra, é a mesma coisa que acontece em Atos 2. Só que em Atos 2... é espiritual, porque a lei é colocada agora no nosso coração, no nosso entendimento. Por quê? Que é só depois da vinda do Salvador que isso acontece? Porque antes, primeiro, o Pai estava desenhando o mapa para a gente olhar para ele e entender o desenrolar da história da humanidade. E ao mesmo tempo também, lá era fisicamente, você vê que a lei foi dada do lado de fora. E por que foi dada do lado de fora? Porque o homem não estava limpo, não estava preparado para receber a lei do lado de dentro, como ela sempre esteve. Mas o homem, de acordo com a história, ele se perdeu. Lembra que no Éden o pai diariamente ia falar com o homem? E por que depois não falou mais? Porque perdeu o contato. Então, quando o pai vem através de Abraão, ele levanta ali um povo físico, nascido da carne, vem Abraão, Isaac, Jacó. Olha que interessante, ele vem e ele se relaciona com Abraão pela fé. Abraão o ouve pela fé. Mas o povo que foi gerado lá dentro de Israel não ouvia a voz do Pai. Só alguns que eram ungidos, que traziam a mensagem. Por que foi assim? Aí eu entro na parábola dos talentos. Porque o Pai deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, para poder cuidar do povo. Tanto é que é uma noiva. Agora, quando, de fato, ele lapida esse povo por intermédio da lei,
mesmo com muita luta, ele protege a sua noiva dos gaviões, né? Que eram os povos vizinhos ali. Por isso que existem tantas mortes na Velha Aliança, que é o que muita gente não entende. Como que ele é um pai do amor e autorizou matar? É porque ele estava protegendo o que era mais valioso para ele, que era o povo que seria gerado do Espírito. E ele cuida desse povo até o momento em que então ele pode descer o seu Espírito Santo. E agora quem crer se torna então de fato a sua Israel. Pare para pensar, as histórias bíblicas, todas elas fazem alusão à mesma coisa. Olha como que é um quadro. Quando você pega, por exemplo, lá no caso do próprio Adão, você vê que vem depois o Pai lá na frente e gera o Salvador. Tudo isso que eu estou falando é para você entender o nome do Salvador, que é um código de salvação, não é um nome apenas. Ele mesmo fala em João 5 que ele veio em nome do Pai, e você vai entender o que é isso. Você vê que quando ele pega lá, e ele gera Adão da carne. Quando ele vem lá na frente e ele gera o Salvador por intermédio do quê? Do Espírito. Olha aí, o segundo filho é o que o pai aceita, que é o que nasce do Espírito, tem a representação do segundo povo que é aceito, e não o primeiro, que é o povo que nasce de novo. Dentro de Israel teve o segundo povo, aqueles que creram na mensagem do Salvador foram feitos filhos, lembra? Na mensagem, aqueles que creram na mensagem foram feitos filhos de Al. Então significa que essas pessoas, elas foram aceitas pelo Pai. Então agora se tornaram filhos, antes não eram. Por que ele fala para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores agora me buscarão em espírito e em verdade, nem no monte nem no templo? Porque a pessoa nasceu de novo. É só quando nasce de novo que é filha de Al, e não quando ela nasce na carne. Então você vê que todos esses nomes, por exemplo, de Pai, de Altíssimo, de Criador, por mais que a gente se refere ao Pai sempre usando esses nomes, porque a gente pensa que estamos falando diretamente para Ele, Ele sabe que é para Ele. Mas, um exemplo, o seu pai, né? O nosso pai da carne. Quando eu chamo meu pai, eu não chamo ele pelo nome dele, eu chamo ele de pai apenas, e ele sabe que é para ele. Agora, eu não posso chamar de pai outra pessoa. Nesse ponto eu entendo, e é louvável, realmente. Embora isso torne as pessoas muitas das vezes mentirosas ou enganadas, porque tem muita gente que o chama de pai, mas são mentirosas, fofoqueiras, são pessoas ambiciosas, avarentas. Então ele não é seu pai, porque se ele é o seu pai, você gera os frutos do Espírito e não da carne. Tá dando para entender? Vamos voltar lá atrás. Você vê que quando vem depois Caim e Abel, você vê que o segundo filho, que é o Abel, ele é o que agrada ao pai. O primeiro não. Quando você vem lá a história de José, por exemplo, você vê que Jacó teve vários filhos, mas o filho que o agradou foi com a mulher amada. Foi o último filho praticamente. Sempre mostrando que, inclusive as mulheres, a maioria delas que geravam filhos amados, eram estéreis. Por quê? Paulo explica em Gálatas 4, que é a representação da Nova Jerusalém. Ela era estéril até a vinda do Salvador. Foi o Salvador que inaugura o reino espiritual para o Pai. Foi o Salvador que inaugura de verdade o reino espiritual. Então, antes disso, ela era estéril, mas a escrava dava muitos filhos. Bastava você olhar, o Paulo fala isso em Gálatas 4 claramente, bastava você olhar para a Israel terrena, que o tempo todo estava nascendo gente, o tempo todo fisicamente e dominados por leis externas. Mas a Israel espiritual só veio a começar a nascer após a vinda do Salvador. Ele foi, quando ele ressuscita, a cabeça que nasce. E depois precisa nascer o corpo. Mas é muito interessante a gente parar para pensar que todas essas sombras elas precisam ser compreendidas para a gente chegar a algumas conclusões. O nome do pai lá atrás, vocês sabem que o povo de Israel sabia. Com o tempo eles foram escondendo esse nome, dizendo que era um nome que não dava para ser pronunciado, até porque se você olhar o nome mesmo, YHWH, que é a tradução para o português, né, do símbolo lá, do nome do pai, se você olhar realmente como que você vai pronunciar uma palavra só de consoantes, né? Como? É difícil. Mas aí começaram a perceber que o som delas, o som é o som de Ial. Ial. E é interessante que depois, com a ciência se multiplicando, que olha o que Daniel falou,
que quando a ciência se multiplicasse, haveria então a compreensão da verdade. Chega-se à conclusão de que a raiz da fala humana, ela é iniciada por essas vogais, I, A, U. Muito interessante isso, porque agora o Pai já tem mostrado que os animais que desde a criação do mundo já pronunciam o seu nome, sempre pronunciaram, mas a gente nunca se atentou, porque é difícil você chegar nessa compreensão, se não for por intermédio do Espírito Santo dele. Olha que interessante, se o nome dele está na raiz da fala humana, então significa que o Salvador, se João fala que ele é o verbo do Pai, então ele não é uma pessoa, um ídolo, no sentido de que nós devemos idolatrar, adorar, como o sistema quer que faz com Jesus Cristo. O Filho, ele é o verbo, ele é a própria palavra do Pai que se fez carne. Ou seja, quando ele cumpre Malaquias 3, gente, fala, eu virei e ocuparei um templo. Eu virei e ocuparei um templo e falarei com o meu povo. Gente, isso é muito forte. Lá não fala que ele iria levantar uma pessoa. Lá fala que ele iria vir. Agora, é claro que como que ele fala conosco? Por intermédio do ser humano. Ele usa quem ele quer. Então, na verdade, nós temos que entender que o Salvador foi circuncidado para gerar a sua esposa, a esposa do Criador. Ele deixou ser usado. É muito interessante isso, gente. Malaquias 3, ó. Aqui no começo fala sobre o mensageiro que ele iria enviar antes dele. Aí o verso 2 de Malaquias 3 fala, ó, quem suportará o seu dia, o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Quem? Ó, ele será como fogo do fundidor, como sabão dos lavandeiros, assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. É muito interessante, fala que ele iria refinar como ouro, como prata, o povo. É muito interessante. E tem aqui, ó, a outra parte, deixa eu achar onde ele fala aqui, ó. É interessante que muitas traduções eles mudam um pouco, ó. Eis que enviou meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim. Quem é aqui que está falando? O próprio Pai falando. De repente virá, tem algumas traduções que fala que virá e ocupará o seu templo. Aqui está falando a seu templo, dá a impressão que até fala de tempo, mas está falando templo. Um ser humano iria receber o seu verbo. A palavra, aquela que falou, haja luz. Aquela que falou, criam-se os animais. Essa palavra foi materializada. Por que foi materializada lá em Israel? Porque era carnal. O nascimento, como eu disse, não foi da carne. Jacó não gerou os filhos da carne ali, todos um se relacionando fisicamente com o outro. Então, o verbo também se fez carne porque eles foram preparados para vê-lo. Por isso que o Salvador fala para a mulher cananeia, o pão foi preparado para os filhos primeiro. Aí, depois que ele cumpre a lei no seu corpo, porque o próprio Pai deu a lei e depois ele mesmo vem e cumpre no seu corpo para que pudesse ser gerado a sua Israel espiritual. Ele não busca essa Israel que tem um local geográfico na terra. A sua Israel está espalhada pelo mundo. O Pai não quis salvar um povo exclusivo na terra, ele quer salvar a humanidade. Mas para gerar a humanidade, ele teve que separar um povo na terra para gerar o seu verbo lá. Trazer a lei do lado externo, e aí ele gera o seu verbo traz as palavras que de verdade iriam salvar a humanidade, porque as suas palavras é o próprio Pai falando em sua boca. Aí a gente entende quando o Salvador, ele fala, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a rocha. Ali é o próprio Pai, o Pai é a porta, ele é o caminho, ele é a rocha. Mas o Salvador foi gerado e ele falava pelo Pai. E ele foi gerado como? Olha como que o nome do Filho é um nome, que é um código. Ele foi gerado por intermédio do Espírito Santo do Criador. E lá, na descida do Espírito Santo lá, quando o Salvador sai da água, é muito interessante que o Espírito dele vem em formato de uma pomba. Olha como o povo lá precisava ver para crer. E o Pai deixou tudo isso pintado para nós, para a gente olhar e falar, poxa, que interessante. Olha, o Ru, né? Porque a palavra Espírito Santo significa Ru em hebraico. Então, quando vem o Ru do Pai, que é o som do vento, aí eu trouxe aqui para vocês, ó, um vídeo para vocês entenderem.
Aqui eu trouxe os animais que pronunciam o nome do Pai, daqui a pouco eu vou colocar. Mas deixa eu colocar aqui o som do vento para vocês, ó. Esse é o som do vento, ó. Esse som do vento, o próprio Salvador falou para Nicodemos que o Espírito Santo do Pai é como vento. Então, o vento trouxe o Altíssimo até aquele templo, cumprindo Malaquias 3, e ele vem em formato de uma pomba. E a pomba, gente, olha que interessante, ela é um animal que não come comida podre. A pomba não suporta. Então, tudo na Velha Aliança, os animais, todas as representações, as festas, que mais? As leis, a forma como o Pai trabalhou a Velha Aliança, tudo tem uma representação espiritual. Até o fato de, naquela época, os homens, por exemplo, poderem ter mais do que uma mulher, espiritualmente a gente entende. Porque o Criador, ele é um. Só que existiam vários povos, por causa da multiplicação das línguas, se separou os povos. E essa multiplicação das línguas também significa multiplicação de conhecimento, cada um entendendo de uma forma a verdade do Pai. Quando ele sendo o pai e ele sendo o marido, ele tem que escolher, ele procura aquela que é verdadeira, no meio dos povos, porque a humanidade é a representação da mulher. Ele olhando para a humanidade, essa prostituição de ensinamentos, de enganos dos homens, ele procura a verdadeira mulher, que é aquele que busca ele em espírito, como Abraão buscou. Então ele encontra em Abraão e ele seleciona aquele povo, mas o povo não era espiritual. Foram gerados tudo na carne, tudo tiveram que praticar na carne, rituais, mas ele deu suas leis. Então você percebe que o homem, quando ele tinha várias mulheres, é a representação do Criador, tendo vários povos. Mas quando ele gera o seu filho, e esse filho é gerado, você vê que agora ele só quer se relacionar com a sua verdadeira Israel, que são aqueles que adoram ele em espírito e em verdade. Então hoje já não tem mais esse negócio de homem se casar com várias mulheres. Por quê? Porque agora o pai não está se relacionando mais com várias mulheres. Como na Velha Aliança, a gente vê que inclusive muitas pessoas, sem compreender isso, falam, mas as leis que tinham lá em Israel existiam também em outros povos. Sim, porque o pai não deixou de se relacionar com as outras mulheres, enquanto não gerava a sua Israel espiritual. Tanto é que hoje ele não aceita mais que a gente se relacione com outros povos. Por quê? Porque é a sombra. Lembra que Israel lá também ele não aceitava que se relacionasse com os outros povos? Inclusive, ele deixou uma prefiguração nisso muito claro, que é a questão dos animais. Que as pessoas não podiam comer animais que eram considerados impuros. E esses animais, de acordo com Atos 10, fica claro lá que eram os gentios a representação desses animais. Quando fala dos animais, fala da compreensão morta. Não tinha uma compreensão viva. E aí, quando a gente traz isso para a Nova Aliança, a gente vê que até hoje ainda não podemos comer carne de animal, mas não é o animal físico, porque ele é carnal, só vai entrar no nosso corpo físico. O animal que o pai não quer que a gente se relacione hoje é a compreensão carnal da sua verdade, porque ele é espírito. E o filho, ele sendo carne, ele praticou na carne muitas coisas, mas nós temos que entender que é o Yahu Shua, né, que é o nome do filho, que é um código. Ele quando ressuscita, é com ele que nós devemos nos relacionar, conforme Paulo fala em Romanos 7. Não é mais com o Yahushua que veio na carne para Israel. Lá em Israel ele praticava muitos rituais, ele ia no templo, por exemplo, aos sábados. Mas quando você renova o entendimento, se na nova aliança nós somos o templo, então se ele tinha o verbo, então ele vindo a nós. Hoje é ele vindo a nós. Inclusive lá ele ia aos sábados, porque quando nós temos o verbo do Pai, que é a sua verdade plena, nós somos libertos do engano. Essa é a representação do sábado, que é a liberdade que o sábado nos traz, que é ter a mente de Yahushua. Tá dando para entender isso? Então, só para concluir, olha que interessante. O nome do Pai, estava no nome do Filho. Yahu, que é o vento, fala alguma coisa e põe a mão na frente para você ver se não sai um ar de sua boca, ó. Tudo que a gente fala sai ar, não precisa soprar. Só de você falar você já vai ver. Ou seja, para as palavras saírem de nossa boca tem que ter o ar. E é por isso que o nome do Salvador é Yahu, que é o vento que traz a palavra do Pai, que salva, que é o Shua. E tem que ser Shua, Yahu Shua. Por que Shua? Que é o barulho das águas. Inclusive, tem algumas musiquinhas infantis que sempre falam, né? Shua, 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 que é o barulho das águas. Olha o barulho da água, ó.
Você tá ouvindo chuá, 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 as águas se encontrando ali, ó. E o interessante é que o próprio Salvador, uma das coisas que ele colocou, o Criador, né, que fez construir esse plano maravilhoso, que ele colocou como representação da sua palavra é a água. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ele compara a mar de mortos àqueles que não têm a verdade. O que é um mar? O mar, ele é uma água parada, que não tem movimento, por isso que não faz chuá, por isso que não traz libertação. É o povo contentado com aquilo que ensinaram, que não rumina como o animal. Lembra da velha aliança? O animal que era considerado puro era aquele que ruminava, ou seja, que tudo que comia, ele joga para fora para mastigar melhor, para não comer nada que é impuro. Assim são os nascidos do Espírito, eles renovam o entendimento, eles ruminam. Olha que incrível. Agora, aqueles que não ruminam, que é considerado o mar de mortes, as pessoas sem compreensão do Espírito, as pessoas para o Pai são consideradas animais impuros, que nós não devemos nos relacionar. E para finalizar, gente, que o tempo é muito rápido que passa, ó. Mais uma vez, um pouco do chuá das águas, o ru do vento, que é muito interessante. Vou colocar aqui de novo o ru do vento. Ok. O que o sistema fez para manter o povo comendo carne podre, que são práticas da velha aliança hoje? Que é o que o Salvador falou do odre, né? Que você não coloca vinho novo em odre velho. Então, o povo que está praticando as obras da velha aliança, que foi até a cruz, ali até o madeiro, eles estão ainda com o odre velho, porque não vão receber essa compreensão que eu estou trazendo aqui. Mas aqueles que renovam o entendimento conseguem compreender. O que o sistema religioso fez? Eles pegaram todas aquelas práticas da velha aliança. Como eles não podiam trazer apedrejamento, a morte de animais, como eles não podiam trazer essas coisas, eles trouxeram só aquilo que dava para trazer. Como, por exemplo, inclusive coisas que o Salvador mostrou para os filhos ali, como a multiplicação dos pães ali na ceia, que ele dá um pedaço para cada um, o vinho, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Você vê que eles trouxeram para hoje, mas faz parte da velha aliança, porque o Salvador estava mostrando fisicamente para eles, porque eles não compreendiam espiritualmente, ainda não havia nascido a Israel espiritual. Você vê que eles trouxeram isso, porque vamos fazer um puxadinho, vamos trazer a velha aliança para cá, que aí o povo vai achar que vive na nova, quando na verdade estão vivendo na velha ainda. E aí eles vão praticar todos esses rituais, vão ir para templo ainda, vão ter sacerdotes, vão praticar esse ensinamento que o Salvador deu para os discípulos. Eles vão começar, a gente inclui isso acontecendo mensalmente, para que eles possam fazer. O batismo de João é na água, é mais fácil, eles vão estar vendo, então a gente consegue manter eles mortos espiritualmente batizando na água, ao invés de batizá-los no Espírito. O próprio João falou, não se preocupe com o batismo na água, mas o do Espírito, e você vê que foi justamente o da água que eles trouxeram, que é o puxadinho. Mas como que eles conseguem fazer esse puxadinho até hoje? Colocando um ídolo, um personagem. Aí nesse ídolo eles colocaram um nome que não é o Yahushua, o nome do Pai não está nele, é um nome próprio. Por isso que em João 5 o Salvador fala, quando vier um em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Mas eu estou trazendo o nome do Pai, eu estou trazendo a verdade, eu sou o próprio verbo dele falando com vocês e vocês não estão crendo. Aí colocaram um nome em cima do Salvador, que inclusive se você for pesquisar o nome, por exemplo, Jesus Cristo, ele é derivado de Yeshua. Yeshua, não tem o Ru, que o certo... Eu vi um professor explicando, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que vai ficar muito longo se eu colocar. Mas ele explica que o nome, Jesus Cristo, é derivado de Yeshua. E Yeshua não é um nome arcaico, não é um nome com a língua hebraica arcaica, que esse é, de fato, o nome verdadeiro. Já é o nome que foi mexido, inclusive o próprio professor fala que esse nome Yeshua veio dos gregos, é um nome grego dado ao Salvador. Aí eles trazem o nome hebraico Yeshua, né, depois trazem para Jesus como nome grego. Só que Yeshua já é depois da Babilônia. Tanto é que no vídeo ele fala que antes era Yehoshua. Aí eles tiraram o Ro, colocaram Yeshua para ficar mais fácil de se pronunciar, que é o que se transformou no nome Jesus. É muito interessante a gente entender isso, porque você fala, poxa, por que eles foram mudando? Porque é normal, você lembra de Daniel, lá nas Covas dos Leões, ele e seus amigos, todos tiveram o nome mudado. Ou seja, é normal da Babilônia mudar o nome, porque nome tem herança. Nome tem herança. Quando você sabe o nome, você compreende. Eu vou te dar um exemplo. Se eu falar para você, vai no dentista.
Você vai perguntar qual? Porque dentista é um título, existem milhares de dentistas, assim como deuses. Existem milhares de deuses na mente das pessoas. Quando você fala Deus, cada um busca o seu próprio Deus. Por isso que Paulo fala que cada um busca o seu próprio ventre, porque tem um Deus criado na sua própria cabeça, que ela acha que tem que fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Mas quando você chega no nome, você não pode mudar, porque o nome traz herança. Então, Ial traz herança. E aí, aqui, eu finalizo com os animais pronunciando o nome dele, mostrando que tem herança. Quando você entende o nome do pai, o nome do filho, tem herança. Por isso que é um código que salva. Não é nem o nome que, se você não pronunciar certo, você tá perdido. Não, você tem que entender o código. Ial é a raiz da fala humana. Quando eu entendo, eu agora me policio no que eu falo. Eu não falo mais do meu próximo, eu não minto, eu não engano. Por quê? Porque senão eu vou estar usando o próprio pai para tudo isso, e ele está em mim. E o nome do filho é o próprio pai no filho, não é uma trindade, como o sistema quer colocar. Não é uma trindade, é o próprio pai, o verbo, o Ru, que encarna ali naquela pessoa, que se tornou o Salvador por intermédio do vento, né, do Espírito Santo do Pai, que ocupou aquele templo. Malaquias não mentiu. E aí ele vem e traz a palavra pura, porque ele nasce de uma virgem, que também é uma sombra, uma alusão a gente entender que o Salvador teve que nascer de uma virgem, de um povo não contaminado, para não trazer fermentos para nós, porque é a circuncisão, não podia trazer sujeira, e a virgindade tem essa representação. Deixa eu colocar aqui os animais. Depois eu vou trazer um vídeo melhor falando sobre a questão desse professor de hebraico, explicando o nome Yeshua, da onde veio, a origem, que ele é um nome que veio dos gregos. Ou seja, não é um nome, o próprio nome Yeshua já não é o nome original, ele já foi modificado para facilitar. E depois eu vou trazer esse vídeo para explicar com mais calma. O nome do Salvador tem que ter herança. Deixa eu colocar aqui os animais para finalizar. É lindo ver, né? Nós temos aqui o leão. Olha a águia. Tremendo, né, gente? Deixa eu colocar aqui, olha o grilo. Como pode todos os animais pronunciarem o mesmo nome, né? Em Salmo 148 fala que os animais, eles louvam o Criador. E como que eles louvam? Cantando música gospel? Não, olha o louvor aí, ó. Clamando pelo Pai. Olha a abelha, gente. Tá conseguindo ouvir? Iau, 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 iau. Os golfinhos, né? Coisa mais linda também. Aqui nós temos mais pra frente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui nós temos o bezerrinho, ó. Tremendo, né? Temos aqui o jumentinho, ó. Aí nós temos aqui o elefante, que é tremendo também. Aqui nós temos a onça, olha que linda. Demais, né? Demais. Então é Iau, Ru, Suara. Fica fácil de você entender? Lá era sombra. Os nomes tinham significados. Não pode hoje o Salvador simplesmente ter um nome que não tenha significado, porque todos os personagens bíblicos tinham, porque o Pai deixou isso cravado na história, como um mapa, um desenho, sabe? É um quadro pintado, não podemos mudar. Aí quando a gente traz para hoje, você vê que de verdade, Iau, que é a raiz da fala humana, o seu entendimento, que é o Ru, nos salva. Quando a gente recebe o entendimento limpo e puro, e a gente repassa isso, é a representação da circuncisão, em Filipenses 3. Somos circuncidados para levar a mensagem de forma clara, e aí vai nascendo a Israel por Pai. É tremendo isso, gente. Eu vou parar por aqui, já estou há 30 minutos falando.
que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Eu não vou deixar de falar Altíssimo, Eterno, Pai, porque eu não posso, em alguns momentos vou falar Deus também, porque não tem como a contaminação, mas a cada dia a gente vai se purificando mais, vai se limpando mais, até chegar ao ponto de sempre se referir ao Pai pelo nome dele, porque o nome dele precisa ser exaltado entre as nações. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.